Então, pessoal, chegando na última parte da gente falando da Primeira Guerra Mundial, a gente viu nas duas primeiras é, algumas tensões que existiam dentro da Europa, provocando uma divisão, dividindo a Europa em dois blocos, onde a gente viu. E no meio disso tudo, a Segunda Revolução Industrial, ela vai favorecer muito a fabricação de armas e a Europa entra em uma fase, como a gente viu também, em que todo mundo sabia que iria ter uma guerra e estava esperando qualquer coisa acontecer para dar início a ela. A gente viu que a guerra começa com Sérvia e o Império Austro-Húngaro, graças à morte do herdeiro do trono do Império, Francisco Ferdinando. E a partir daí, a Europa se divide em dois blocos e dando início à Primeira Guerra Mundial. A gente viu que a guerra foi marcada por dois momentos. Guerra de movimentação, onde as principais potências começam a se movimentar em busca de território. E a segunda vem ser a guerra de trincheira, onde vem ser o momento em que a guerra ela fica um pouco mais parada, onde todo mundo ficavam em suas valas esperando qualquer deslize do adversário para poderem atacar. Como eu expliquei também, isso fez com que o número de mortes aumentasse ainda mais nessa segunda fase. Porque, como eu expliquei, de muitas coisas, soldados começaram a morrer no meio do conflito. Não só de armas no momento. Porém, pessoal, muitas armas foram fabricadas que gerou números muito grandes de morte. Exemplo, na Primeira Guerra, uma coisa que até era proibida, as armas químicas começaram a ser utilizadas. As principais delas vêm ser o gás mostarda e o gás cloro, que vocês podem até depois dar uma pesquisada. A partir do momento em que a guerra fica parada nas trincheiras, vai iniciar também um período onde a guerra vai ser voltada um pouco para o mar, já que estava tudo muito interrompido por terra, então muitos dos países começaram os conflitos pelo mar. Em 1917, aqui a gente já vai ver os momentos finais, duas alterações mudaram definitivamente o rumo da guerra. A primeira alteração foi a entrada dos Estados Unidos no conflito ao lado da Tríplice Entente, onde a mesma mantinha uma neutralidade até serem atacados pelos submarinos alemães. É aquele negócio, pessoal, por que será que os Estados Unidos se manteve neutra até 1917? Vamos lembrando que a guerra começa em 1914. Quem se aproveitou no meio de todo esse conflito vem ser o próprio Estados Unidos da América. Fazendo o quê? Era ele quem fornecia armas para o pessoal, era ele quem fornecia armamento. Ou seja, enquanto todo mundo na Europa estava gastando fortunas para tentar sair vencedor daquela guerra, os Estados Unidos aproveitou a situação e começou a disponibilizar armas, equipamentos, entre outros. Ou seja, enquanto todo mundo na Europa estava quebrando por conta da disputa, os Estados Unidos estava ficando cada vez mais rico, até que em 1917, por ser barrados por submarinos alemães, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha e entra em 1917 no conflito ao lado da Tríplice Entente. A segunda mudança foi a Rússia abandonar o conflito por problemas e manifestações internas, assinando um tratado de paz com a Alemanha no meio do conflito. Ou seja, outra alteração que vai acontecer vai ser a Rússia que vai sair na Primeira Guerra por conta de conflitos internos. Ou seja, a Rússia tinha que segurar a Alemanha de um lado e o Império Austro-Húngaro do outro e segurar a própria população dentro do seu próprio império. Ou seja, chegou um momento em que não deu mais para suportar, fazendo com que a Rússia abandonasse o conflito. No meio, perdão por ter deixado esqueci o espaço,
No meio dessa situação, a maioria dos exércitos estavam saturados e cansados de tantos anos de combate, dando vantagem aos Estados Unidos, em que aproveitou-se da situação da Tríplice Aliança para pôr um fim no conflito e estabelecer os termos do fim da guerra. Era aquele negócio, os Estados Unidos eles só entram na Primeira Guerra para decidir. Que enquanto todos os outros países já estavam bem cansados da guerra, uma guerra que já vinha durando 3 anos, os Estados Unidos chega com todo o gás, colocando um fim na guerra. A partir daí, quando a Primeira Guerra ela tem um fim, o mundo vem ser reestruturado, principalmente a Europa. Em 1919, a Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Inclusive, pessoal, esse Tratado de Versalhes, estabelecido por França e Inglaterra, determinou que a Alemanha tinha que se declarar culpada de tudo que aconteceu na Primeira Guerra, e eles obrigaram a própria Alemanha a arcar com todos os prejuízos que ocorreram na Primeira Guerra. Outra coisa, o exército alemão foi totalmente reduzido, e caso a Alemanha não pagasse indenização à França e à Alemanha, eles poderiam invadir a Alemanha na hora que eles quisessem. Outra coisa que a Alemanha perdeu também foi todos os seus territórios na África e na Ásia. Ou seja, a Alemanha foi a que saiu mais prejudicada no meio da guerra. A partir daí também cria-se a Liga das Nações. A Liga das Nações vem ser meio que a ONU hoje em dia. Ela vem ser encarregada de promover a paz dentro do mundo. E o Império Austro-Húngaro vai se desmanchar, surgindo então no meio do Império Austro-Húngaro que se acaba, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia e a Iugoslávia. A maior potência do mundo deixa de ser na Europa, onde era a Inglaterra, e vai para a América, ou seja, antes de iniciar a Primeira Guerra, a maior potência era a Inglaterra. Logo após isso, vencer os Estados Unidos da América.